Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 55 ao 57. E diz assim a palavra do Senhor: Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, dissestes, não temas. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse mês da juventude. Te agradecemos e te pedimos a iluminação dessa palavra, mas não somente a iluminação, mas a transformação dela nas nossas vidas, a começar em mim, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E aí a gente ouviu aqui durante 4 domingos, sendo esse o 5º, todo o panorama, inclusive em 2 rodas dos esclarecedores, todo o panorama e contexto do livro, né? Acredito aí que já esteja nas nossas mentes. E ali, mostrando aqui um sofrimento bem rápido, por causa da desobediência, gerando grandes consequências extremas, graves, né? Por causa dessa atitude de afastamento do povo, desse distanciamento do povo, e ao ponto assim que chega ao latente do sofrimento, da correção, ali quando as mães cozinham seus filhos para não morrerem de fome, a língua das crianças grudam no céu da boca. Tudo isso por causa de um distanciamento do povo do seu Deus. Tudo isso porque um povo não foi fiel a um Deus que é fiel. Tudo isso porque eles se distanciam, e por tudo isso por causa do seu coração, que adorou a outros deuses, se distanciou do Senhor, do seu povo, dos Deus do seu povo. Mas vale lembrar que a mensagem central do livro, e é o que nos traz um conforto e um alívio, afirma que a realidade pactual de Deus, conhecida como o Hesed, em meio à destruição do seu povo. Ou seja, mostra que Deus ainda lembra do seu pacto, da sua aliança com o seu povo, de não esquecer deles. Deus não está distante do seu povo diante do sofrimento. Deus proveniente do seu desvio, não abandona por completo o seu povo, embora os pecados do povo e os nossos merecessem tais atitudes. Deus cumpre as suas promessas, o seu pacto. Ele não se distancia do seu povo, nem quando o mesmo se distancia dele. E há um cenário semelhante aqui na nossa vida, a expressão de perda e de dor, com a esperança restaurada em uma oração por renovação, são o carro-chefe desse livro. Um distanciamento, um afastamento, uma disciplina e uma reaproximação através da oração, de um clamor. E nesse cenário, nós vamos analisar acerca da oração e o quão ela é importante nas nossas vidas e o quanto foi importante aqui na vida desse povo. E quando nós lemos aqui em Lamentações, do verso 55 ao 57, nós vemos claramente um clamor de Jeremias, uma oração, uma invocação. E acerca da oração, alguns homens antigos vão dizer o seguinte: Agostinho vai dizer acerca da oração assim: a oração é a chave que nos abre as portas do céu. A oração é uma chave que nos abre as portas do céu. João Calvino vai dizer o seguinte: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. Ela me aproxima de Deus, revela a minha dependência. A oração muda principalmente a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. E o principal de todos, Jesus, além de dar exemplo, ele nos ensinou como deve orar. Mateus capítulo 6, versículo 7 a 15, e Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4, Jesus nos ensina
como devemos orar, a oração do Pai Nosso. E em vários momentos ali das Escrituras, ele dá o exemplo que ele mesmo sai para orar. Ele mesmo se levanta de madrugada, ele mesmo passa longos períodos de oração. Já era o mestre nos ensinando que para estarmos conectados com Deus, um dos principais meios é a oração. E nós vamos dividir, quem sempre que fala isso, como bons batistas, em 3 pontos, a nossa visão, o nosso sermão aqui hoje. No primeiro ponto, nós vamos ver o clamor, o pedido e súplica. Uma oração, uma invocação, ali no versículo 55. No segundo ponto, nós vamos ver que Deus nos ouve. E no terceiro ponto, que é o versículo 57, que Ele nos responde. E nesse primeiro ponto, do clamor, do pedido, da súplica, da invocação, no versículo 55, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Da mais profunda cova. Lembra o momento do povo. Sofrimento, angústia, fome, cativeiro, desolação, morte. Da mais profunda cova. Alguns clamores semelhantes nas Escrituras. Não precisa abrir, mas veja, Salmos 16, 10 e 11 diz: por que tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 31 vai dizer assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. E o Salmo 131 vai dizer o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Clamores em situações de fundo do poço. Clamores em situações de desespero, de sentimento de abandono. Um semelhante conhecido nosso, dessa fala de fundo do poço, é outro profeta. E quando você olha aqui o texto, da mais profunda cova, nós nos lembramos dessa passagem aqui. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correnteza formava um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos do monte, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a vida já me se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas, capítulo 2, versículos 2 a 7. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Das profundezas dos mares, quando as algas se enrolavam na cabeça de Jonas, quando o turbilhão tomava conta ali, quando o exército babilônico prendeu o povo, quando esse povo foi para o cativeiro, quando esse povo foi à humilhação, Jeremias fazia essa oração. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Lembrando que as situações eram semelhantes do profeta Jonas e do povo de Israel. Rebeldia e desobediência às ordens de Deus. Para Jonas, ir até a Nínive. Para o povo, Deuteronômio 6. O único Deus adorará somente a mim.
de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Essa era a ordem de Deus. Adorarás somente a mim. Estavam no fundo do poço, estavam no abismo, na cova mais profunda, por rebeldia e desobediência. Invocar, clamar por ajuda, das mais profundas covas, navios, mares, ou até mesmo quartos escuros. Sim, quartos escuros. Vimos cada dia mais o crescimento de doenças psicossomáticas, doenças da mente. Cada vez mais, cada vez mais. O quarto escuro tem sido o fundo do poço de muita gente, de muito cristão nos dias de hoje. Um clamor, uma invocação em meio ao sofrimento causado muitas vezes por nós mesmos. Muitas vezes nós estamos na cova, estamos lançados no mar, estamos no fundo do poço, estamos dentro de um quarto escuro, porque nós queremos fazer as nossas vontades. Seja feita a minha vontade, e não seja feita a vontade do Senhor. E não seja feita aquilo que as Escrituras dizem para nós fazermos. E nos distanciamos de Deus completamente, assim como o povo se distanciou. Assim como esse povo se distanciou. É um contexto que cabe para nós completamente. A distância de Deus leva o seu povo para a mais profunda cova. A desobediência e a rebeldia contra o Deus que nós dizemos, que servimos, que é o nosso Salvador, que cantamos e que ouvimos durante esses 4 domingos, nos leva para o fundo do poço. Nos leva para a cova mais profunda. E isso quem diz é a própria palavra dele. Esse desespero do clamor do profeta se mistura e mostra o nosso desespero quando nos distanciamos de Deus. Quando nós vamos ver, a luz já está distante, o poço já está muito fundo. Quem aqui já... Primeiro, quem aqui já foi na praia? Levanta a mão, por favor. Acho que quase todo mundo. Quem aqui achou que era o Michael Phelps lá da natação e foi um pouquinho mais fundo? Quem aqui já tomou um caldo na praia? Você não vê nem da onde vem, é uma pancada e você gira e roda lá dentro e aquele negócio. É isso aqui que Jonas está falando. Você não lembra que dia que é, onde você está, para que lado você tem que nadar, quando você vê você está nadando mais para fundo ainda do que para cá. É uma pancada tão grande que te embolota todo. E eu lembro de um dos caldos que eu tomei e bati na areia lá no fundo e me machuquei. Negócio ruim. É isso, e é desesperador, não é? Porque você acha que você vai morrer afogado. Fala, quando que eu vou parar de girar aqui dentro? Nesse liquidificador aqui. Quando que eu vou parar de girar aqui? É desesperador, que você não sabe que horas que você vai sair daquilo. Que aí quando você consegue levantar, você faz... E qual que é a nossa atitude, geralmente? Ó, chega de nadar por hoje. Chega de praia por hoje. Mas a gente não volta, muitas vezes, e tenta de novo, pegar um jacaré, nadar ali mais fundo. Assemelha-se muito com o que a gente está aprendendo acerca desse povo. Era a primeira vez que esse povo se desviava? Era a primeira vez que esse povo mudava de rota?
Não era. Esse povo já havia conhecido, mesmo que não seja o mesmo, mas já tinha ouvido dos seus antepassados, por exemplo, em Juízes. Os caras veem o que vem em Juízes e deveria falar bem assim, não, esse capote aqui, essa onda aqui que embolotou a galera ali, dos meus avós ali, o negócio foi feio, é melhor eu corrigir que nada. E esse muitas vezes somos eu e você. E esse tom desesperador de quem está sendo enrolado pelas ondas ou de quem está no fundo do poço, parece que é possível, quando a gente entende o contexto do livro de Lamentações, parece que é possível ouvir o grito de Jeremias. Isso aqui não está parecendo uma oração assim. Da mais profunda cova, invoquei ao Senhor. Tá? Da mais profunda cova, Senhor, me salva. Ninguém grita por socorro assim. Socorro, socorro, socorro. Você grita, socorro, me ajuda. Era essa a tônica, era esse o tom da oração de Jeremias nesse momento aqui. Uma oração de fundo do poço, é da alma, é gritada. Como se o Senhor fosse para chegar direto, vamos dizer assim. Me salva, Senhor. Esse tom desesperador é possível ouvir no clamor de Jesus ao Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Em alta voz clamou. O cenário e as circunstâncias de Jesus eram diferentes, mas o Deus chamado era o mesmo. E isso vai nos levar ao segundo ponto, que é Deus ouve a súplica. Enquanto no primeiro momento nós precisamos clamar, nós precisamos invocar, no segundo momento é Deus ouve a nossa súplica, a nossa oração. Veja o verso 56. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Deus ouve oração. Ouvistes a minha voz. Até esse momento havia lamento, e aqui parece que o pecador tem o seu pedido por misericórdia e perdão ouvidos. Quando é assegurado ao profeta que o Senhor atende a sua oração, o mesmo muda o tom de lamento para esperança. O mesmo muda o tom da sua oração, da sua invocação. Quer ver algo semelhante no Salmo 6, versículo 8 a 10 diz: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. O salmista já muda o seu tom. Um tom que era de lamento, agora é um tom de esperança. O Senhor ouviu a minha oração. E se nós estamos aqui nessa noite, se você veio aqui essa noite, o Senhor fala para mim e para você: eu ouço a sua oração. O Senhor tem escutado as nossas orações, os nossos gemidos, os nossos clamores. Ele ouve. É uma confiança num Deus que ouve a oração arrependida dos seus. Deus não deixa de ouvir o clamor do seu povo e dos seus filhos quando nos voltamos para Ele. Isso é fato. Voltem-se ao Senhor. O Senhor ouve.
O Salmo 130, versículo 2 vai dizer o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Não escondas o ouvido ao meu lamento, ouve o meu clamor. A quem que nós temos clamado? A quem que nós temos dirigido as nossas orações? O fundo do poço geralmente é um lugar onde nós estamos sozinhos. E podemos relembrar aqui claramente de outro filme, que é o Náufrago. E aí ele cai lá na ilha deserta, ele está sozinho, ele tenta algumas comunicações, não dá certo. E o que acontece com ele? Uma bola acaba se tornando o seu amigo. É engraçadinho até um certo ponto, né? Ele gritando Wilson, Wilson, Wilson. Aquilo ali muitas vezes é o nosso retrato. A gente prefere muitas vezes fazer amigos imaginários. Eu sei que isso é uma coisa meio antiga, amigo imaginário. Mas tem gente que faz ainda, tá? Só não fala. Amigo imaginário. Namorado imaginário. Olha esse aqui. Quem? Robert. Meu namorado. Mas eu não estou vendo ninguém. Pessoas que estão no fundo do poço da carência, no fundo do poço da solidão, no fundo do poço do desespero, no fundo do poço de todas as outras situações mais terríveis. Mas elas preferem arrumar um Wilson para a sua vida do que clamar ao Jesus Cristo que salva e que ouve as nossas orações. Não é amigo imaginário. As nossas súplicas, as nossas orações não têm que ser expostas na internet. O nome do criador do Facebook, menino, que eu esqueci lá, o Mark Zuckerberg. Ele não vai responder os nossos lamentos através da rede social que ele é dono. Os nossos lamentos, os nossos sofrimentos têm que ser derramados aos pés do Senhor. Derramado aos pés do Senhor, porque Ele nos ouve. Ele te ouve, pode ter certeza. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas. Ele ouviu a de Jeremias, Ele ouviu a de Jonas. E às vezes, ou muitas vezes, nós perdemos essa conexão. E aí chegamos ao ponto até de falar a famosa frase: e agora, quem poderá me defender? E tem gente que acredita nessas coisas. Que vai aparecer ou eu ou Wesley. Essa cena é engraçada, né? Já pensou a gente de Chapolin? Para salvar ali. Você grita e a gente aparece, como um gênio da lâmpada. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua súplica. Se você está no quarto escuro, se você está no fundo do poço, se você está aqui, mas não está aqui, o fundo do poço está sendo a sua morada, a sua cama está lá. Parece que em algum lugar fala que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás. Seja onde for, a tua mão me guiará. A mão do Senhor nos guia, Ele ouve as nossas orações. O fato da gente saber de um Deus pessoal, relacional, não morto, isso traz uma esperança maravilhosa para o meu e para o seu coração nessa noite. Ele te ouve, Ele me ouve. Parece repetitivo, mas às vezes a gente esquece dessa realidade. Que há um Deus que ouve a mim e a você. Mas Ele não só ouve,
E aí a gente parte para o terceiro ponto. Ele responde às orações. Versículo 57. De mim te aproximastes no dia em que te invoquei e disseste, não temas. No dia que te invoquei e dissestes, Deus responde. Deus não é um Deus morto, não é um Deus indiferente. E aí já vem na nossa cabeça uma outra situação, uma outra cena. Elias e os profetas de Baal. E Elias ali, eu acho que Elias era de Itabaiana, muito corajoso, 1 contra 400, e ele fala, grita mais alto, vai que Baal está dormindo. Eu não teria essa coragem. Corta essa parte. Fala mais alto aí, faz mais barulho, talvez Baal esteja dormindo. É a coisa mais maravilhosa, que a gente não... eu não sei vocês, mas eu viajo muito nessas ideias na minha cabeça. Dele fala bem assim, ó, dá licença agora. Molha. Molha de novo. Molha. É melhor vocês dar uma afastada, porque o cheiro de fumaça vai subir. Pum! Elias sabia que ele orava para um Deus vivo, um Deus que era com ele. Nós oramos para um Deus vivo, um Deus que é conosco. Não invocamos a um Baal, não invocamos a um Deus morto, nós invocamos a um Deus vivo, que responde às nossas orações. Ele é relacional, ele é pessoal, que se relaciona, que tem prazer em se relacionar com aqueles que buscam e clamam por ele. Vejam essa condicional, aqueles que buscam e clamam por ele. Ele está lá, pronto a nos ouvir. Mesmo com esses, pecando contra ele, mesmo quando nós vamos indo contrário à sua vontade, quando nos arrependemos e clamamos, invocamos a ele do fundo do poço, ele fala, oi, eu estou aqui, não temas. Parece que em algum lugar diz que não temas, eu estou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te sustento com a destra forte da minha justiça. O nosso afastamento produz morte em nós, não em Deus. Deus continua sendo Deus, misericordioso. E quando nos arrependemos e nos voltamos a Ele, Ele responde. Veja a fala de Jeremias. De mim te aproximastes no dia em que te invoquei. Quando que Deus se aproximou de Jeremias? Quando ele invocou. No dia de mim te aproximastes, no dia em que te invoquei. Tiago 4,8 vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os corações. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Era necessário que aquele povo se aproximasse novamente do seu Deus. É preciso que eu e você nos acheguemos a Deus. Que nós nos acheguemos até Ele. E veja que é o ponto principal de ligação é a oração, a invocação. Ah, se vocês estivessem na aula do Wesley hoje de manhã, em que falou da oração do Pai Nosso. Nós não sabemos o poder da oração. Mas não um poder que é nosso. Um poder de um Deus vivo. Um poder de um Deus que faz.
Eu lembro aqui, no dia da nossa vigília, na sexta-feira, estava chuvoso, estava ali um pouco frio. E eu lembro de muitas vezes eu voltando do seminário, de moto, na chuva, uma chuva, uma chuva. E tem uma determinada parte na Rio Santos, antes de chegar do Caruara, tem uma parte que é um retão assim, ó. E do lado direito é uma parte assim de cachoeira e do lado esquerdo também. Acho que o Renato já teve a oportunidade de ver várias vezes, debaixo de chuva, muita chuva, o pessoal que fazia as suas oferendas estavam lá, seus carros estacionados, fazendo as suas oferendas. A prudência dos filhos das trevas são muito maiores do que dos filhos da luz. Quem aqui precisa de oração? Quem aqui precisa orar? Entende? Nós precisamos, mas muitas vezes nós não fazemos. Não damos a devida importância. É orar. É só orar. Josué 1:9 diz, não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso aqui poderia ser a nossa oração. Pararam para se perguntar por que tantos doentes, tantos enfermos da alma, no nosso meio hoje em dia, e eu digo no nosso meio, no meio daqueles que conhecem a palavra de Deus. Sabe qual é a conclusão disso? Deus responde para Jeremias: não temas. Não temas. Isaías 41:10 vai dizer assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Marcos 6,50 vai dizer o seguinte: pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhe disse imediatamente: coragem, sou eu, não tenham medo. A aplicação para nós é bem básica. Não tem segredo. Eu não sei onde você se desconectou. Eu não sei onde você se perdeu na sua conexão com Deus. Eu não sei o quanto você se afastou de Deus. De verdade, eu não sei. Mas eu sei quando eu me afastei de Deus. E às vezes a gente tem a falsa impressão de que ao estarmos aqui, nós estamos perto de Deus. Queridos. A oração é o meio que vai nos aproximar de Deus. A oração é a conexão para provar da esperança, da misericórdia, da perseverança e sair do sofrimento. Nós só conseguimos entender que toda dor é por enquanto quando nos aproximamos de Deus. Eu não sei
se essa conexão está falha na sua vida. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite. Eu gostaria que você, que está aqui nessa noite e que está em casa, que se em algum momento, assim como eu reparei na minha vida, que precisava me reconectar através da oração, pela oração, uma vida de oração, uma vida de invocar ao Senhor em oração. O Senhor nos chama nessa noite a reconectar. Não só hoje, mas pelo resto de nossas vidas. Como tem sido o nosso relacionamento de oração com Ele? Como tem sido a sua vida de oração? Repare que todas as vezes que você se apega na oração, se apega em falar com Deus, um quanto parece que Deus está mais próximo de você. Não precisa levantar a mão para mim, mas eu queria saber, e que você falasse para você mesmo: Senhor, eu perdi a conexão, eu não tenho orado mais. É por isso, Senhor, eu não invoco mais o Teu nome, eu não invoco mais ao Senhor, eu não Te busco mais, eu não tenho vida de oração com o Senhor, e sem vida de oração não há relacionamento com Deus. Um filho que não fala com o pai, ele não tem relacionamento. Ele não consegue ter intimidade com esse pai. Ele não consegue entender esse pai. Ele não consegue sequer amar esse pai. E ele fica perdido. Em que momento foi que a sua conexão com a vida de oração foi interrompida? Ore nesse momento. Oração, eu trilho o caminho que Jesus abriu. Som. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E que eu posso oferecer para honrar quem Ele é. Santo, Santo, anjos cantam. Santo, e ao partir me vi, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho. De mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te agradecer porque podemos invocar o Teu nome.
E também te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós quebramos a conexão contigo. Somos nós que se afastamos do Senhor. Somos nós, ó Pai, que vamos para longe, vamos para distante. E muitas vezes esquecemos o caminho de volta. Muitas vezes estamos aqui somente numa vida religiosa, somente numa vida de frequentadores de culto. Pai, esquecemos que precisamos reconectar contigo na oração, Senhor. Precisamos falar com o Senhor. Precisamos invocar o Teu nome. E às vezes não entendemos porque às vezes a gente vem para cá e fala bem assim, por que o Senhor está tão distante? Mas somos nós que nos distanciamos de Ti, Senhor. E hoje, através da Sua palavra, o Senhor nos mostra que ao invocarmos, o Senhor é um Deus que ouve, que responde, Pai. Eu não sei, Senhor, qual é o fundo do poço dos meus irmãos. Não sei qual é o fundo do poço ou o quarto escuro daqueles que me ouvem, mas o Senhor é a solução. O Senhor é a mão que vai nos tirar desse turbilhão. O Senhor é aquele em que nos aproximamos. O nosso Salvador. Precisamos, Senhor, entender a importância de orar, de estar conectados contigo, Pai, nesse sentido. Que sem conversa, que sem diálogo, não há relacionamento. Por isso, muitas vezes, a gente vem até a igreja, mas a gente se sente vazio. A gente se sente distante. Mas não é que o Senhor está distante, é que nós estamos distantes. Nós que nos afastamos. Caminhamos para longe. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti novamente. Nos faz entender que sem uma vida de oração, sem uma vida de oração contínua, diária, nós não teremos relacionamento contigo. E os quartos ficarão cada vez mais escuros e os poços ficarão cada vez mais profundos na nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E aquele que falou no seu coração, que está distante de Ti, distante da oração, dessa falta de relacionamento, ajuda o Espírito Santo a se reaproximar do Pai. Que possamos tomar essa iniciativa. Porque não clamamos a um Deus morto, mas clamamos a um Deus vivo, que ouve as nossas orações, que ouve os nossos lamentos, que ouve as nossas súplicas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais um culto prestado ao Senhor, Pai. Abençoa, guarda, protege a vida de cada um que está aqui. E que possamos entender a importância da oração nas nossas vidas. Porque no Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, eu canto Santo, Santo. Torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim
e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo, no nome de Cristo, no nome de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Reconectado pela oração. Reconecte o seu coração, a sua vida em oração.